Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal AMF3, Escola de Filosofia. Este é uma primeira entrevista desta série Religião e Espaço Público, cumprindo aí algumas propostas aqui do canal. Hoje eu vou falar com o professor Jefferson. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado, professor Cídio, pelo convite. É um prazer estar podendo participar aí desse grupo, né, dessa pesquisa que o senhor faz, que acredito que é muito importante e relevante para a gente compreender a nossa sociedade. É um prazer estar aqui. Pois bem, eu tenho feito sempre um disclaimer antes da entrevista, exatamente para dar um caráter e demonstrar um pouco o nosso esforço de fazer uma conversa semi-estruturada. O objetivo da entrevista é dar a conhecer, sob a perspectiva da ciência das religiões, a atuação na esfera pública da cidade de Jacutinga, em Minas Gerais, a ação do líder religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, Sim. na sigla ICAR, Sebastião Carvalho Vieira, popularmente conhecido como Monsenhor Vieira, na cidade de Jacutinga. No contexto da ciência das religiões, o debate sobre religião e espaço público é profundamente influenciado pelo teórico Jünger Habermas, em sua teoria da ação comunicativa. Propôs que as religiões devem se engajar no debate público de maneira racional, mas sem perder sua identidade. Habermas vê o espaço público como um local onde os cidadãos devem interagir, dialogar e deliberar sobre questões comuns. E a religião, em sua visão, deve contribuir para essas discussões de forma crítica, sem impor verdades dogmáticas. Feito esse disclaimer, eu passo à primeira questão, que professor Jefferson, em sua pesquisa sobre a atividade do Monsenhor Vieira, como o professor percebe a influência da Igreja Católica Apostólica Romana na formação da identidade social e cultural da cidade de Jacutinga ao longo do tempo. Fique à vontade, apesar da pergunta movimentar muitas coisas, mas é claro que o professor poderá selecionar o que mais ele acha que exprime a pergunta. Bom, essa pergunta, ela não somente diz respeito, né, ao espaço público, como a minha formação pessoal. Eu sou professor de História, mas a minha primeira formação é teólogo, eu sou bacharel em Teologia Católica, né, pelos claretianos. Depois fui fazer a minha graduação em História, mas principalmente na primeira formação, né, eu só busquei a teologia porque a religião influenciou diretamente na minha formação, na minha vida, a ponto de eu ter cursado um seminário, né, de eu ter feito parte aí do seminário dos redentoristas, da congregação redentorista, e a partir daí, então, perceber como que a religião, ela impacta diretamente, e em alguns momentos indiretamente, na formação do indivíduo e do espaço, né, onde ele se encontra. Monsenhor Vieira, objeto da minha pesquisa de mestrado, da minha dissertação de mestrado, foi um homem que, durante mais de 40 anos, transformou a cidade de Jacutinga, de 1958 até 1993, sendo responsável por dinamizar a cidade, de certo modo, no que diz respeito à arte, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à própria catequese da Igreja Católica, à formação do caráter do cidadão. Monsenhor Vieira, eu digo que é um sacerdote que ultrapassa as paredes do templo religioso e realmente se torna um testemunho vivo de como é se preocupar com o próximo, não só no que diz respeito ao espiritual, professor Cídio, mas também a formação futura do indivíduo. Monsenhor Vieira era muito preocupado com o que as gerações iriam deixar para o futuro, né, para outras gerações. Por isso eu posso dizer claramente aqui que a religião, nesse caso especificamente a católica aqui em Jacutinga, ela transformou gerações
E ela também é responsável pela própria origem da cidade, porque a cidade começa a crescer em torno de uma capela católica, né, numa capela dedicada a Santo Antônio, e hoje até mesmo na própria bandeira de Jacutinga nós temos a cruz de tal, né, que é um símbolo dos franciscanos, aonde você percebe a presença da religião ali na formação e emancipação do próprio município. Perfeito. Ou seja, a presença dessa liderança em específico se soma à formação da identidade da cidade, das pessoas, né, que estão aí já desde muito tempo, né? Ele atua numa fase, mas é uma fase de uma história que é bem mais ampla. Sim. Eu passo já à segunda questão. A igreja desempenha um papel importante na história de muitas cidades brasileiras, e eu acho que aqui de Minas Gerais, no geral, isso é muito forte. Sim. Como o professor avalia a atuação do Monsenhor Vieira em Jacutinga no que diz respeito à educação e ao papel da igreja como instituição de ensino? Ensino aqui não só o formal, mas também o ensino em geral, na vida pública. Sim. Monsenhor Vieira, quando chegou em Jacutinga, era conhecido como Cônego Vieira. Ele só recebe o título de Monsenhor quando ele se torna emérito, pároco emérito aqui de Jacutinga. Então, ele recebe o título de Monsenhor. Mas Cônego Vieira já vem de uma formação muito preocupada com essa parte educacional. Ele foi reitor do Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre, né, antes de vir para Jacutinga em 58. Então, ele já trabalhava com uma formação, lógico, específica para sacerdotes, mas chega em Jacutinga trazendo heranças dessa preocupação formativa, não só com o sacerdote, mas com a sociedade como um todo. O impacto de Monsenhor Vieira aqui em Jacutinga, no setor educacional, ele atinge 3 esferas. Ele atinge a esfera formal, ou seja, Monsenhor Vieira participa da fundação do Colégio Santo Antônio, que vai ter o primeiro curso de normalistas em Jacutinga, né, formando professoras, no caso, na época, para a cidade, e isso ele vai atuar ali dos anos 60 até os anos 80 nesse colégio, o próprio colégio com nome católico, né, Colégio Santo Antônio. Monsenhor Vieira dinamiza uma instituição que é a Associação Jacutinguense de Proteção à Criança, que foi criada pelo antecessor dele, que era o Monsenhor Rigotti, e que, ao vir para cá, Monsenhor Vieira vai dinamizar a ideia do Monsenhor Rigotti e vai transformar a Associação Jacutinguense de Proteção à Criança, que a princípio era uma preocupação com as crianças ditas abandonadas, né, que não tinham qualquer tipo de suporte familiar, até mesmo social na época, e ele vai transformar essa associação na Casa da Criança, que vai fornecer cursos profissionalizantes para esses jovens, além de formação religiosa e formação ética, segundo, né, cada período dos anos que ele vai atuar. Ele vai ser o presidente da associação de 58 até 93. Então, ele vai cuidar dessa associação. Monsenhor Vieira também se preocupa com a educação informal, que até então a Casa da Criança ela é não formal, porque ela tem objetivos, embora ela não está ligada ao governo, ela tem uma estrutura por trás, mas a educação informal do Monsenhor Vieira, ela se espalha pela cidade através da arte, principalmente. Então, nós temos painéis, nós temos pinturas, nós temos obras de artes feitas com pastilhas, né, que não chega a ser um mosaico bizantino, mas lembra um pouco, espalhado pelas cidades, a própria arte no cemitério municipal, na entrada do cemitério, na capela da Casa da Criança, e isso ele levou, vamos dizer assim, aprendizes com ele. Crianças, jovens, que aprenderam o ofício da pintura, aprenderam o ofício da arte, né, principalmente da questão do entalhe em madeira, por exemplo. Monsenhor, então, ele consegue impactar esses 3 âmbitos, né, formando professores dentro da formalidade da educação, dos parâmetros da formação docente. Depois ele vai para uma Casa da Criança, onde ele também se preocupa com uma formação extraescolar, né, fora da escola, e no dia a dia, sendo aí um exemplo e também atraindo para ele, ali bem próximo, pessoas que tinham essa identidade com a arte,
principalmente com a pintura, com a escultura, enfim, com as artes plásticas também em geral. Monsenhor não tem como falar que ele não impactou, né, não impactou, perdão, a educação de uma forma tão direta aí. Perfeito. Eu passo a terceira questão. E já dado que, digamos assim, inúmeras atividades que você relatou, né? A Casa da Criança, o curso, o colégio, depois a atuação dele como professor nessa formação. Então, nós estamos falando de que houve um impacto, né? Só uma questão que eu esqueci de te dizer. O Monsenhor também cria uma biblioteca pública no salão paroquial ali nos anos 60, onde as pessoas poderiam ter acesso a livros de filosofia, teologia, romances, porque até então em Jacutinga você não tinha uma biblioteca bem estruturada. E o Monsenhor, ele cria essa biblioteca dentro do salão paroquial, aonde vai ser também o ateliê dele, onde ele vai dar aula de pintura, para que possa a população de Jacutinga ter acesso a conhecimento que até então na época era um tanto quanto limitado. A gente pode, aqui já numa terceira questão, acho que é difícil falar em uma medida, mas vamos tentar pensar um pouco sobre o tamanho do impacto da ação dele entre os jacutinguenses. Uhum. Em conversas, como eu tenho com o professor e amigo, eu sei que também ele promoveu construção de casas populares. Sim. E eu brincava com um amigo dizendo que, num contexto deste, se o indivíduo dissesse para mim, suba no pau de sebo, que é uma questão das festas populares religiosas, que tem a figura do pau de sebo, então, eu seria o primeiro a me empenhar nessa atividade aparentemente difícil de ser feita. Na sua pesquisa de mestrado, você tentou verificar, assim, não sei se isso é possível, né? Qual é o tamanho do impacto da ação deste líder religioso na comunidade dele, no caso, a cidade toda de Jacutinga? Bom, eu não fiz o recorte da parte da ação social dele em prol da construção de casas em Jacutinga, né? Eu não entrei no mérito dessa questão, mas fiz uma citação breve, né, que ele foi responsável pela implantação da Coabitinga aqui na cidade, que era fornecer casas populares para moradores de baixa renda. Isso em que época, em que ano, década? Isso começa ali a partir dos anos 70, mas se consuma nos anos 80, né? E aí sim começa a haver uma entrega de casas populares nos anos 80. Inclusive o bairro que eu moro hoje, que é o Jardim Deia, é um dos bairros idealizados por ele. Só para ter uma ideia, nós temos aqui em Jacutinga Vila Nazaré, Vila Cristo Rei, Jardim Deia, Jardim Alvorada, Monsenhor Dutra, que é um bairro que ele colocou homenagem ao mestre dele, Monsenhor Dutra, que hoje é muito venerado em Paraisópolis, Minas Gerais, tem até estudos sobre o Monsenhor Dutra, que foi o professor dele no primeiro ano que ele se tornou vigário paroquial, logo após a ordenação dele nos anos 40. Mas Monsenhor hoje, eu digo para os acima de 40 anos, como eu, né? Monsenhor hoje aqui em Jacutinga, ele é muito visto como o melhor prefeito de todos os tempos sem ter sido prefeito. Essa é a fala de muitos jacutinguenses, né? Por quê? Era um homem não só preocupado com a educação, com a formação da pessoa, mas ele dizia, e isso segundo dados de pessoas próximas, que uma pessoa precisava de 3 coisas para viver dignamente. Precisava de formação, precisava de uma casa e precisava de um trabalho. Então ele falava assim, se o ser humano tiver trabalho, casa e formação, ele tem o mínimo de dignidade. Então o Monsenhor Vieira tinha essa filosofia nesse tripé na vida dele. E hoje, Jacutinga, como eu disse, para o pessoal acima dos 40 anos, se você perguntar assim, grande nome da cidade, Monsenhor Sebastião Carvalho Vieira. A preocupação dele com Jacutinga, mesmo não sendo jacutinguense, mas vai receber o título de jacutinguense pela Câmara logo no início, quando vem para cá,
era uma coisa absurda para a época, porque um homem que saía de Jacutinga, você coloca aí anos 70, anos 80, e batia com o seu Fusca em Belo Horizonte para conversar com autoridades políticas, para tentar agilizar o processo de construção de casas em Jacutinga, e na época ele foi com o prefeito Luiz de Moraes Cardoso, e depois com outros, evidente, mas que tem essa preocupação de sentar em Belo Horizonte, esperando uma conversa com autoridades políticas, para poder, né, distribuir casas populares para a população de Jacutinga, numa época em que a casa, né, era o grande sonho, acredito que até hoje, né, a casa própria é o grande sonho da classe baixa, da classe média, né, numa época que as coisas eram muito mais dificultadas, né, pelas próprias agências que financiavam esse tipo de imóvel. Então, hoje, você vê espaços públicos com o dedo do Monsenhor, você vê hoje a própria creche Monsenhor Vieira homenageada para ele, e esses bairros se tornaram tão tradicionais aqui em Jacutinga que hoje se tornaram bairros de classe média alta, né, ao longo do tempo, porque as famílias ainda estão aqui, muitas pessoas que receberam a casa na época do Monsenhor, e os filhos depois melhoraram, reformaram, o bairro se tornaram bairros muito bem projetados, ruas largas, né, muito bem arborizado, bairros assim que são bons para se viver. Essa memória é passada desses familiares, suponho, para os filhos? Essa memória... É passado porque, assim, a gente vê que as famílias estão aqui, né? Como eu disse, muitas famílias estão nesses bairros. Os filhos acabam vindo morar, né, nesses bairros, porque são bairros muito bons, na estrutura, né, falando. E, assim, você pergunta para as pessoas, né? Eu moro em tal bairro. É o bairro que o Monsenhor Vieira agilizou para a entrega. E, assim, a gente percebe hoje, né, que o nome Monsenhor Vieira é tão grande para a cidade que foi criado um bairro, né, logo após a sua morte, bairro Monsenhor Vieira, né, devido ao tamanho da personalidade para os jacutinguenses, né, de como que ele impactou isso. Perfeito. Eu passo a quarta questão, ainda que às vezes elas estão muito próximas. Bem, o Brasil é um país muito religioso. Como o amigo professor percebe a interação entre o discurso religioso do Monsenhor Vieira e as questões sociais e políticas da cidade. Houve alguma influência em políticas públicas locais? Pelo visto, sim. Mas nós já conversamos sobre essa outra questão, que é quais são as influências do Monsenhor que o leva, digamos assim, a ter esta perspectiva da ação dele na esfera pública. Bom, é indiscutível que Monsenhor Vieira interfere diretamente nas ações políticas públicas de Jacutinga. A gente não vê Monsenhor Vieira levantando uma bandeira partidária, você não vê esse tipo de posição dele. Mas a gente percebe claramente que Monsenhor Vieira ele se preocupa com o dinamismo da cidade a ponto de que Jacutinga se torna, durante o período que ele está aqui, né, um centro, a famosa capital das malhas, né, devido ao avanço do comércio local no setor de malharias. E por que eu estou falando isso? Porque essas malharias que aparecem nos anos 80, final dos anos 80 para os anos 90, são, de certo modo, resultado, algumas delas, da formação que Monsenhor Vieira deu para mulheres e homens, por exemplo, na questão do corte e costura. Nos cursos de corte e costura que ele oferecia na Casa da Criança. Mas quando a gente olha hoje para Jacutinga, né, uma cidade que visa o progresso, né, Monsenhor Vieira era um padre que visava o progresso da cidade. Não só o progresso, como eu disse, espiritual, no qual né, ele foi chamado para isso, mas o progresso em todos os sentidos, seja ele comercial, seja ele na questão imobiliária, física, estrutural da própria cidade. E Monsenhor era uma pessoa próxima dos líderes políticos de Jacutinga. Ele virava e mexia, ele estava em diálogo com
as lideranças políticas da cidade. Até, acredito, para servir como uma espécie de um conselheiro, né, de tentar direcionar alguns passos para que políticas públicas fossem geralmente eficazes no que diz respeito ao social da cidade. Então, essa preocupação do Monsenhor Vieira, ela estava, né, diante dos próprios líderes políticos da cidade, o que influenciou algumas decisões da cidade. Então, a gente vê hoje, por exemplo, investimento na área educacional, né, oferecimento, por exemplo, de curso profissionalizante, você vai pensar assim, mas peraí, Monsenhor Vieira já fazia isso antes. Né? A própria preocupação com a formação hoje, Jacutinga se destacou aí nos últimos anos na área da educação, já era um desejo do Monsenhor Vieira, já era uma intenção dele, que foi, de certo modo, absorvido pela área política, né, e colocado em prática. Essa questão de casas populares, né, doação de terreno, isso veio depois também que Monsenhor Vieira se tornou emérito. Então, a gente vê decisões políticas que, querendo ou não, são, entre aspas, cópias de decisões que o Monsenhor Vieira tomou nos anos 60, 70, 80. Né? Ele é um padrão político a ser seguido, se a gente for olhar pela história, pelas ações dele. E a gente percebe isso hoje, não só na teoria, nos registros deixados aí, mas em toda a cidade você vê o toque do Monsenhor Vieira, né, no crescimento e desenvolvimento da cidade e nas próprias ações políticas atuais aí. Dentro desta questão ainda, de número 4, nós já conversamos em outros momentos que Monsenhor tinha um tipo de atuação na esfera pública que era o que depois nós passamos a chamar de políticas públicas, e conceitualmente e na prática, já no contexto europeu, já tinha que a ideia de estado de bem-estar social, que se desenvolve a partir dos anos 40 na Europa Central, e que nós viemos a conhecer formalmente essas questões a partir da Constituição de 88. Mas ele já fazia isso antes. E uma das possíveis referências que eu creio que você pode nos responder, como que anda as suas investigações, onde que ele buscou referência para se posicionar em relação a isso. Uhum. Porque aí está um tema que eu acho muito interessante. O que possivelmente pode ter inspirado ele a fazer esse tipo de ação enquanto religioso? Porque é claro que hoje em dia nós estamos observando um volume maior de religiosos, não só desta tradição, mas de outras, que tem um outro tipo de aproximação da esfera pública, né, que é uma mistura, inclusive, com o político, no sentido da política constituída no Estado. É claro que o Monsenhor me parece que fazia política, mas ele não entrou em partido nenhum. E o poder da política dele consistiu, a meu ver, inicialmente, justamente nesse posicionamento e nessa ação política. Eu lhe devolvo para falar um pouco de possíveis influências que levam a esta liderança a se posicionar desta forma. Bom, existem aí, talvez, inúmeras influências durante o trajeto de vida do Monsenhor Vieira. Mas, como a gente já conversou em outros momentos, eu acredito que a formação tomista do Monsenhor Vieira, né, dos seminários ali antes dos anos 50, teria sido talvez vamos dizer assim, uma virada de chave na compreensão do que é uma fé manifestada no meio do povo na vida do Monsenhor Vieira, né? São Tomás de Aquino, como você sabe melhor do que eu, como filósofo que é, né? São Tomás de Aquino acreditava numa conversão que realmente se transfigurava, né, na onde a pessoa estava, né, e se envolvia com as pessoas ao seu redor. Não era só uma fé particular, mas ela trazia frutos, trazia ações concretas no meio em que aquele, né, que se afirma cristão se encontra. Quando a gente olha para o Monsenhor Vieira, a gente percebe que essa formação voltada, né, com base em Tomás de Aquino, tenha sido talvez uma das grandes influências do Monsenhor Vieira. Conversando com um padre da Arquidiocese de Pouso Alegre, que o conheceu, me disse que ele era muito fã de São Tomás de Aquino, que ele lia muito e gostava muito de São Tomás de Aquino.
Então, talvez tenha sido, né, aquela experiência verdadeira de fé, baseada, exato, no escrito de um doutor da igreja, mas que traz uma ideia de que, ó, eu preciso fazer algo mais do que somente rezar pelo povo. Eu preciso realmente mostrar que esse Cristo vive, né, de maneiras mais concretas e visíveis do que somente a fé. Mas eu acredito que também o que vai motivar o Monsenhor Vieira, professor Cídio, principalmente ali na segunda metade dos anos 60, vai ser o Vaticano II, o Concílio Ecumênico Vaticano II. Por quê? O Vaticano II, ele abre a igreja de uma maneira bem clara em prol do diálogo com os diferentes, com a sociedade, com os fiéis, de modo a mostrar que a igreja, ela atinge outros espaços que vão além do altar, além ali da nave da igreja. E a gente percebe isso pós-Vaticano II nos próprios documentos da Igreja Católica. Você vai ver aí, por exemplo, as conferências episcopais, né, Puebla, Medellín, que você vai ver onde há uma preocupação com a formação, né, das pessoas, com o ser humano, com a formação cidadã e proporcionar, né, no caso, uma vida mais digna para aqueles que são excluídos pelas políticas das épocas. Né, no caso aí, estamos falando aí dos anos 50, 60 até os anos 90, enquanto ele está ativo aqui na sociedade, como pessoa. Mas eu acredito que Monsenhor tem essa influência de São Tomás de Aquino, mas ele leva também à risca o que os documentos, né, conciliares vão dizer, né, o que os próprios documentos das conferências episcopais vão dizer. Por exemplo, a gente tem hoje o documento de Aparecida, que foi 2006, se eu não me engano, e depois nós temos aí o próprio documento, referência para a educação mundial, feita pelo Papa Francisco, agora o Pacto Global da Educação, que se você olhar as preocupações que tem nesses documentos em relação à formação das pessoas, você vai olhar para a vida do Monsenhor Vieira e falar assim, pô, Monsenhor Vieira parece que, né, visualizou tudo isso antes de virar documentos oficiais da igreja. Mas isso, acredito eu, e aí agora é uma opinião particular, não é nada científica, acredito eu que essas ações do próprio Monsenhor Vieira, elas são influências de uma fé genuína, de uma transformação radical do ser humano, compromissado não só com a sua salvação pessoal dentro do cristianismo que nós conhecemos, mas compromissado em trazer o paraíso, né, um pouco mais perto daqueles que estão na sociedade, não no modo só contemplativo, mas exatamente de uma maneira que seja real e seja benéfico e concreto na vida das pessoas. Perfeito. Eu passo uma quinta questão, que é muito próxima, né, ao que você já tem respondido. Como que aí não só esta liderança, mas a própria comunidade Igreja Católica foi lidando com processos que a gente chamaria de desafios contemporâneos, né? Uhum. Que Jacutinga enfrentou, como a urbanização, certamente, em algum momento isso ampliou, a desigualdade social, né? E mudanças culturais. Quer dizer, aqui cultura no sentido, os jovens, né? Como é que sempre é fonte de, digamos assim, de uma tensão inicial entre os mais jovens e os mais velhos, né? E às vezes a igreja acaba representando a tradição. Então, os jovens são contra a igreja, porque querem se exprimirem, etc. Então, como que, não só o Monsenhor, mas aí já pegando ele, a ação dele e a própria comunidade católica nesta cidade, enfrentou esses desafios. Urbanização, desigualdade social e as questões culturais. Você já me respondeu partes disso, mas acho que é mais um momento para formular aspectos diferentes da vida e da atuação do Monsenhor Vieira. É muito legal você tocar nesse assunto, porque, assim, as ideias de Monsenhor Vieira não ficaram só na história, elas ainda persistem. Então, por exemplo, a preocupação do Monsenhor com a educação, com o social, ainda
sobrevive com a Casa da Criança ativa até hoje. Então, a Casa da Criança já passou por problemas financeiros pesados, mas sempre com aquela visão, nós não podemos fechar isso. Por quê? Porque é um compromisso da sociedade com a população, que foi uma idealização lá do Monsenhor Rigotti, dinamizado pelo Monsenhor Vieira, cuidado pelas irmãs da congregação de GAP, enfim. A gente percebe que o legado continua, né? Hoje se fala, por exemplo, de semana cultural, de exposição de arte na cidade, que o Monsenhor Vieira já fazia. Então, isso prevalece nos nossos dias hoje como um legado cultural para as gerações. A gente olha hoje a questão do dinamismo urbano, né, de como que a cidade tem crescido, né, e atraído, por exemplo, olhares de algumas empresas multinacionais que estão se instalando, gerando emprego. Era um sonho do Monsenhor Vieira, né? Ele queria emprego para as pessoas, ele queria escola para as pessoas, ele queria casa para as pessoas. Então, assim, a gente olha hoje que a cidade respira Monsenhor Vieira, né, nas ações cotidianas, sejam elas culturais, sejam elas religiosas, sejam elas voltadas para o social. Eu acredito que, assim, muitos hoje, principalmente os mais novos, né, nem sabem quem foi Monsenhor Vieira. Às vezes passam perto do mosaico, por exemplo, de São Francisco, que é em frente à Escola Estadual Júlio Brandão, que é tombado pelo governo de Minas como patrimônio histórico da cidade, não sabe o que aquilo significa, o que aquilo ali tem como parte da história. Mas as políticas atuais, elas sabem quem foi Monsenhor Vieira, porque vira e mexe você vai fazer uma ação que esbarra em algo que o Monsenhor Vieira já fez, né, e que está sendo aperfeiçoado, está sendo mantido, como eu disse aí, a Casa da Criança. No caso aí nós temos hoje a própria Vila Nazaré, como eu falei para você, onde muitas pessoas moram. Enfim, a Vila Nazaré, ela recebe esse nome porque ela é um bairro criado para ser uma forma de catequese. Os bairros têm nome das ruas, das cidades onde Jesus passou, né, ou próximos aonde Jesus viveu. Então tem lá, né, tem a Rua Betel, a Rua Canaã, você tem a Rua Jericó, você tem ali, né, a praça central ali, o próprio nome Jerusalém. Então você tem várias coisas que relembram Monsenhor Vieira. E eu acho que é isso que é legal, porque assim, os tempos mudaram, né, a dinâmica da sociedade mudou, mas as ideias do Monsenhor Vieira ainda são constantes na sociedade, sejam elas de caráter habitacional, cultural, né, e, lógico, o espiritual, que ainda é presente na maioria da população jacutinguense. Uma última questão, que seria a sexta, e aí um pouco na sua área de educação. Essa atuação do Monsenhor Vieira, ela coloca em pauta uma relação entre religião e política. Você acha que isso criou um legado cultural, educacional, de como fazer política e, ao mesmo tempo, de como relacionar política e religião na cidade, que seria algo especial? Olha, professor Cid, eu acredito que sim, cria uma relação muito próxima, porque se a gente pegar, aí eu vou ser um tanto quanto mais focado na questão do cristianismo, né? O cristianismo visa a vivência em harmonia dos irmãos, daqueles que se identificam pela fé e até pelos que não se identificam pela fé, porque Jesus falou, né, para amar os inimigos. Então, assim, é uma questão de paz, de convívio, de harmonia. E o que é a política hoje? É você criar mecanismos que possam deixar uma sociedade mais harmônica, que possa atender, né, as desigualdades, que possa trazer aí um bem-estar para aqueles que fazem parte daquele grupo, daquela sociedade em si, que não deixa de ser, vamos falar, de valores religiosos. O que Monsenhor Vieira falava, né, de
uma sociedade pautada na ética, pautada na honestidade, no trabalho, na convivência, na formação. Tudo isso hoje a gente vê que são discursos políticos. A sociedade precisa disso. E quando a gente fala da ação da igreja, da religião, no meio do espaço público, o que a política faz é tirar o nome religião, na minha perspectiva, tirar a placa de religião e mudar somente a forma do discurso no que tange a compreensão do outro, para que não aparenta ser um dogma, alguma coisa colocado por alguém. Mas se você olhar, o que a religião quer? Ela quer o aperfeiçoamento do ser humano, a valorização das virtudes e a convivência do respeito mútuo. E o que a política deseja? É isso também. Então, quando eu olho para Monsenhor Vieira e olho para a política hoje, eu falo assim, como que a política traz heranças da própria religião, né, dos valores religiosos? E aí, no caso, estamos falando aqui do cristianismo, não vou entrar em outros detalhes exclusivamente, porque Monsenhor era cristão católico, como você bem falou aí no início da nossa entrevista. Ou seja, as atuais lideranças políticas, não só da gestão, por exemplo, que começou agora, mas das gestões passadas, aí nos últimos 10, 15 anos, me parece que todas têm uma memória muito viva do Monsenhor, e é nesse sentido, quer dizer, parece-me que eu desconfio que há uma influência na atuação desses políticos, pelo menos desde os anos 2000 para cá, de uma geração de políticos da cidade que tem essa figura como um parâmetro de como agir enquanto político, porque ele foi uma grande referência formadora dessa geração que era criança nos anos 80 e adolescente nos anos 90, que atualmente assume a gestão municipal. Atualmente, eu falo, pelo menos desde os anos 2000 para cá, né? Sim, se você pegar hoje, né, o quadro de vereadores que compõem a nossa Câmara de Jacutinga, praticamente todos conviveram com o Monsenhor Vieira. Né? Se você pegar o próprio... o prefeito eleito, talvez não, porque ele é natural, né, de outro estado. Mas se você pegar, né, os que estão à frente mesmo da política jacutinguense, todos lembram do Monsenhor Vieira, né, como um modelo a ser seguido, né, um modelo de preocupação social. Né, e ali você tem... Eu acho muito, muito legal, porque assim, eu encontro com evangélicos e protestantes que conheceram Monsenhor Vieira, né, e falam do tão quanto, né, respeitoso ele era com as pessoas e o tanto que eles também tinham de respeito, né, com a pessoa do Monsenhor Vieira, mesmo não comungando da fé católica. Então a gente percebe que ele era um exemplo para todos. E vira e mexe, as pessoas citam Monsenhor Vieira. Monsenhor Vieira tinha uma frase muito importante que era assim: para você ensinar algo, é preciso conhecer o caminho daquilo que se ensina. Então, assim, eu coloco isso na política hoje. Para você tentar falar de política, você tem que conhecer o que é a política, né? Saber quais são as intenções políticas, né? O que tá por trás dos projetos, dos discursos, de tudo aquilo que realmente constrói o ser político que nós conhecemos hoje. Então, eu acredito que quando a pessoa se dispõe a se preocupar com o próximo, com o social, com a política urbana, enfim, com a educação, você tem que conhecer aquilo que você está falando. Né? Você tem que saber aquilo. E Monsenhor Vieira era muito claro nisso. Monsenhor Vieira não foi atrás de casa, de formação, de escola, da noite para o dia. Ele sabia que isso era importante para as pessoas. Ele sabia que o trabalho dignificava a pessoa, né? Que o trabalho trazia recurso, numa época em que a fome era muito grande. Né? Nós ainda estamos vivendo um período de grande fome e pobreza no país, a gente sabe disso. Né? A desigualdade social está batendo na porta aí constantemente. Mas eu faço das palavras aqui de José Carlos Bressi, que foi uma das pessoas que eu entrevistei durante a minha dissertação de mestrado, que ele diz assim: Jacutinga precisava ter mais monsenhores Vieira em cada época. Ele falou assim: o Brasil precisa de Monsenhor Vieira, né, por causa do impacto das decisões e da influência que ele tinha na área política e social. Né? Não só pelo ser um padre. Nós sabemos hoje que, né,
não vou me alongar muito, mas nós sabemos muito que existem sacerdotes, né, que acham que o mundo está só no altar, né, que a fé não pode sair dali, né, que eu sou o líder e eu devo ficar aqui onde eu fui colocado. E Monsenhor, né, vai além. Lógico que nós temos sacerdotes incríveis no país hoje, né, bispos incríveis, mas é o que o Monsenhor dizia, olha, é preciso ir de encontro ao outro. Sim, Né? sem dúvida. É preciso ir. Creio que, pelo pouco também que eu fiquei conhecendo, esta ação dele na esfera pública não discriminava as outras tradições que já existiam e existem até hoje na cidade. Tanto Sim. tradições protestantes, pelo menos, assim, essas mais pontuais, né, e evangélicas. Quer dizer, essas pessoas, a ação dele não era para os católicos, era para toda a cidade, né? Isso que eu acho interessante na ideia de ação na esfera pública. E assim, é lógico que você vai encontrar pessoas que vão criticá-lo, né? Tem pessoas que vão dizer, era muito conservador, porque nunca se viu o Monsenhor Vieira sem batina. Nunca se viu. Procuraram fotos, tal, e assim, você não encontra nenhum registro do Monsenhor Vieira sem a batina, né, sacerdotal católica. Então, sempre muito, né, romano, sempre ali com as suas vestimentas, tal. Nunca vestiu uma roupa secular, nada, sempre uma sumidade na questão do exemplo, do que ele representava, né, como sacerdote da Igreja Católica. Mas, assim, as pessoas respiram Monsenhor Vieira. A minha geração, você fala de Monsenhor Vieira, eles falam assim, o padre das balas, né? Porque a gente encontrava com ele na rua, ele ia dar a mão para a gente, o que ele fazia? Ele falava assim, vou te dar uma bala. Aí você ia pegar a bala, ele dava o dedo, né? A brincadeira que ele fazia. E entrevistando uma outra pessoa para minha dissertação, ele disse para mim, o Valdemir, que cuidou dele nos últimos anos de vida ali, da saúde dele. O Valdemir tem até registros na minha dissertação também. O Valdemir, ele falou assim que o Monsenhor Vieira falava que ele queria dar casas para a população de Jacutinga, igual ele distribuía balas para as crianças. Legal, então, olha para você ver a frase, né? Eu passo para as considerações finais, na verdade, de uma última fala. Fique à vontade para você falar alguma coisa que talvez eu não perguntei e que você acha que é interessante ser dito para a gente concluir essa nossa conversa sobre esta figura pública e religiosa. Bom, como você falou que para eu dizer alguma coisa, né? Uma piadinha da quinta série, né? Alguma coisa. Mas, brincando, primeiro agradecer o seu convite, né? Agradecer aqui a participação, a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem. Dizer que esse espaço de diálogo é importante para a gente saber o que está acontecendo no nosso país, né? Próximo a nós, que tem gente aí que está preocupado com a história local, preocupada com a pesquisa, né, com o que a pesquisa traz para nós aí de respostas e questionamentos futuros também. Acho que isso é importante. Mas, acima de tudo, dizer assim que eu sou fruto do Monsenhor Vieira. Monsenhor Vieira, ele fez o casamento dos meus pais, né? Então, meus pais casaram, né, sobre ali a bênção do Monsenhor Vieira. Eu fiz a minha primeira Eucaristia com a presença do Monsenhor Vieira. No ano que o Monsenhor Vieira faleceu, foi 2006, 21 de janeiro de 2006, né, bem próximo agora, foi o ano que eu conheci a minha esposa. Então, assim, eu falo que Monsenhor Vieira, ele está, né, através de todo o seu legado, exercendo grande influência, não só na minha vida, como na vida de vários jacutinguenses, que nós temos o privilégio de poder partilhar um pouquinho da história de quem foi Monsenhor, de quem foi essa pessoa para a cidade. E uma coisa que eu deixo aqui bem claro é que a religião, ela transforma a vida. Ela transforma vidas, a gente sabe disso. Mas, acima de tudo, ela pode transformar sociedades e para melhor, quando ela não é uma religião fundamentalista, quando ela não é uma religião, né, que não se abre ao diálogo,
quando ela se torna realmente preocupada com o bem-estar do outro. Então, a gente percebe que a política pública, hoje, a gente fala muito de Estado laico, né? E realmente deve ser, né? A Constituição traz isso para nós, a laicidade do Estado, mas nós temos que perceber que, em vários momentos, a religião faz mais do que o próprio Estado. Né? Ela recupera pessoas dependentes químicos e alcoólicos, ela faz doações, arrecadações para famílias carentes, tem instituições, abrigos, tem aí creches, tem locais de formação, tem erros, tem, mas tem muitos acertos também. Então eu acho que a religião ela não pode ser só vista como um fenômeno metafísico, mas ela deve ser vista assim como algo necessário quando o Estado não tem as condições para poder atender às necessidades da sociedade. Perfeito, muito obrigado. E certamente nós voltaremos a conversar neste canal sobre assuntos de religiosidade, religião e educação. Isso é legal. Mas, por este momento, muito obrigado por esta doação a quem nos assiste, para ouvir um pouco desse tema, que é só um pouco. Uhum. Até mais. Até mais.